Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiaguinho da Granado. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre esse mês que é o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. A minha convidada e parceira para falar com todos nós aí vai ser a Johanna Frisch. Johanna, apresente-se um pouquinho para nós aí, para todo mundo que está nos ouvindo. E vamos já para nossa primeira pergunta também. Nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, né, vivenciando a pandemia, qual que é a importância em falarmos sobre a prevenção ao suicídio, ao teu ponto de vista, Johanna? Olá, eu sou a Johanna, eu sou psicóloga. Nós não podemos esquecer e descolar falar de suicídio com o contexto que a gente está vivendo hoje. A gente está numa pandemia, onde a gente está em isolamento, distanciamento social, se sentindo muito vulneráveis e frágeis, né? Sem saber o que vai acontecer amanhã. A gente tem índices aí de desemprego. Então, todos esses fatores, eles são fatores que influenciam na nossa taxa de suicídio. Eles são fatores que influenciam o comportamento suicida. Durante esse período, a gente já consegue comparar ou medir aí o índice de suicídio? A gente ainda não tem números estatísticos para falar se a taxa de suicídio subiu ou não. Mas o que a gente sabe é que as ligações emergenciais para o SAMU relacionadas a suicídio aumentaram. E historicamente, diante de outras pandemias, como por exemplo a influenza, a gente teve índices de suicídio muito maiores nos Estados Unidos e em Hong Kong em períodos passados. Então, esse é um fato que a gente não pode desconsiderar quando a gente está falando da situação de pandemia atual. Como que se pode definir o transtorno mental na pandemia, né? E como isso levaria a pessoa a cometer o suicídio? Quando a gente fala em transtorno mental dentro de uma pandemia, a gente está falando de pessoas portadoras do transtorno que podem ter pioras nos seus quadros, né? Como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno bipolar. E a gente também tem pessoas saudáveis que podem vir desenvolver o transtorno. Porque a pandemia, ela é violenta como uma guerra. Por mais que sejam situações diferentes, a gente sente medo e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa sensação mexe muito com a gente. E quando a gente fala de suicídio, a gente sabe que as principais pessoas que vão ao ato, que cometem suicídio, são aquelas portadoras de algum transtorno. Então, que previamente já tem não só depressão, né? Mas transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, uma depressão. A gente sabe que isso influencia muito e é a nossa maior taxa hoje. Porque, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele também tem muita mania, ele tem muita impulsividade. Então, em muitas dessas crises, a pessoa pode ser levada a cometer um ato assim. Na sua visão, ainda existe um certo preconceito em falar em suicídio? Falar de suicídio ainda é um tabu. A própria mídia não fala sobre suicídio porque existe uma ideia de que falar sobre suicídio influenciaria outros atos suicidas. Quando a gente fala sobre algo e quando a gente fala sobre o suicídio, a gente está estimulando a discussão, a gente está estimulando o entendimento e a gente está estimulando a pesquisa sobre. Quando a gente pega para pesquisar a taxa de suicídio na literatura, a gente tem dados mega desatualizados de 5 e até mesmo 10 anos atrás. Então, acho que isso é um exemplo de como esse assunto está sendo deixado de lado, né? A gente está colocando esse assunto debaixo do tapete, só que ele não vai melhorar enquanto a gente não focar nele e falar sobre ele da forma que devemos falar. Existe uma forma de prevenção desses sinais e os sentimentos que despertam esse comportamento também? Quando a gente fala em forma de prevenção, de novo, não podemos descolar o contexto. Então, se a gente está vivendo diante de um contexto de pandemia e isolamento social, uma forma de prevenção é ficar perto de quem a gente ama. Eu sei, a gente não pode fisicamente estar perto, mas a gente tem inúmeras tecnologias que nos proporcionam esse encontro. Então, o Skype, a própria ligação de vídeo pelo WhatsApp, a gente tem outros aplicativos como o Zoom, até o Google hoje tem uma plataforma que disponibiliza isso. Então, se a gente se sente triste ou percebe que alguém tá triste, né? Essa mudança no comportamento, esse sentimento novo, essa coisa que a gente não tá gostando, vamos estar perto de quem a gente ama e também vamos se preocupar com o outro
em questão de notar essa diferença do comportamento e fazer uma ligação do tipo, você tá bem, lembrei de você, como você tá diante disso tudo, né? Outra forma de prevenção também, né, mais ligada à pandemia, seria filtrar as informações que a gente tem. Não adianta ficar assistindo o jornal o tempo inteiro, querendo saber de todas as notícias o tempo todo. E diante de tudo isso que está acontecendo, como que nós podemos lidar com essa nova rotina? A gente está rodeado de imprevisto o tempo todo, na nossa vida fora da pandemia e dentro da pandemia muito mais. Então a gente tem que entender que nada disso está no nosso controle, que a gente só pode fazer a nossa parte, né? Esses sentimentos, eles podem vir, mas a gente pode agir em cima deles. Então é um amigo que precisa da nossa ajuda e a gente vai ajudar. É a gente que vai falar sobre os nossos sentimentos, né? A maioria dos suicídios, eles podem ser evitados porque eles deixam sinais. Então, a pessoa fala sobre isso, ela fala sobre morte, ela muda o comportamento. Então, é uma coisa que a gente pode notar, né? A gente não pode fechar o olho e pensar, não, é normal. A gente não pode normatizar. A gente pode oferecer ajuda e também procurar ajuda caso a gente ache necessário. E aproveitando para finalizar, deixa um recado para essa pessoa que está ouvindo a gente, que está passando por essas situações e que você poderia deixar uma mensagem aqui nesse vídeo. A gente está aprendendo lições muito valiosas, né, com essa experiência ruim. A gente não precisa ser produtivo o tempo inteiro, talvez esteja na hora da gente ser mais tolerante com a gente mesmo e também com o outro. A pandemia mudou muita coisa, mudou muito a nossa rotina e mudou as nossas sensações. A gente está com medo. A gente deve admitir que está com medo, não é uma coisa que a gente tem que negar, né, e deixar de lado. Vamos admitir que mudou sim e que tá difícil e vamos falar sobre isso, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre esse assunto. O meu recado para você hoje é: cuide das suas emoções e não hesite em procurar ajuda caso você sinta a necessidade. Quero te agradecer, Johanna. Muito obrigado pela tua ajuda, pelas essas informações que com certeza trouxe clareza para todos nós e aí para todo mundo que está nos assistindo também. Obrigado pela sua disponibilidade nessa parceria com a João Granado Imóveis mais uma vez. Espero que a gente faça outras parcerias também. Quero aproveitar e também dizer para você que se você gostou desse assunto e precisa de ajuda, procure ajuda, não tenha medo. E se você também entendeu esse assunto e quer estender a ajuda a alguém, não deixe de fazer. Porque quem sabe uma palavra amiga, uma atenção faz toda a diferença na vida de alguém. Pessoal, quero te agradecer, obrigado pela presença junto com a gente aí online, um abração e até a próxima.